Oi, turminha. Como a prof havia prometido, tá? Tô gravando esse vídeo para explicar para vocês as atividades desde a primeira semana, mostrar os alunos que estão em atraso, tentar solucionar da melhor maneira possível as dúvidas de vocês e que vocês consigam estar produzindo para mim e me entregando as atividades, certo? Então, na primeira semana aqui, eu deixei apenas visível agora para 6 alunos, olha. Esses outros alunos todos me entregaram, tá? Aqui eu tô abrindo só do primeiro ano 1, certo? Mas eu tenho atividade igual pro primeiro ano 1, 2 e 3. Então, aqui, olha, era um formulário onde vocês iam estar respondendo em relação às atividades que nós fizemos em sala de aula, tá? Então, aqui estão algumas perguntas, você só tem uma oportunidade para responder. Responde com atenção, é uma coisa bem simples. Respondeu, vem automaticamente para mim aqui. Então, esses 6 alunos não me entregaram nem impressa e nem fizeram aqui pela internet, tá? Essa primeira atividade. A segunda atividade, deixa eu ver como é que abre aqui. Nós começamos a trabalhar, então, com a arte egípcia, tá? Eu passei um texto para vocês, certo? Deixa eu ver se tá abrindo, aqui tá bem lenta a minha internet aqui, mas eu passei um texto, olha. Vamos dar continuidade, trabalhando a linha do tempo, né? Agora vocês iam anotar no caderno sobre a arte egípcia, pintura egípcia, tá? A questão da organização social dos egípcios, a escultura. Dei alguns exemplos aqui da escultura, da arquitetura egípcia, as pirâmides, tá? A esfinge de Gizé. Falei sobre a escrita egípcia e eu pedi que vocês copiassem tudo isso no seu caderno de teoria da arte, tá? E que vocês assistissem alguns vídeos referente, então, à arte egípcia. Que material que eu coloquei aqui, ó? Essa segunda atividade eu já coloquei como recuperação depois, porque lá na frente teve alguns alunos que não tinham feito, tá? Então, eu deixei aqui, ó, uma recuperação, tá? Porque isso aqui já são atividades já antigas, né, povo? Então, aqui ele já não entra como o formulário principal, ele já tá entrando aqui como um formulário de recuperação. Então, quem não fez, tinha que estar respondendo. Então, o que que aparece aqui para mim? Ó? O aluno que respondeu, que ele foi lá e fez, vem automaticamente para mim o que ele fez, tá? Ó, esses que estão com nota é porque lá ele me entregou bem certinho e fez. Esses outros aqui eu preciso entrar, olhar o formulário e ver se o aluno me entregou. Esses daqui estão pendentes, tá? A segunda atividade. Aqui, ó. Quando o aluno faz, ó, vem automaticamente para mim. Respondeu lá, já vem com nota, gente, tá? Esses que estão em vermelho estão pendentes, porque aparece que não fizeram essa atividade. E esses 2 alunos aqui, ó, a Larissa e a Lediane, eu preciso conferir, porque não veio nota. Vocês vão dizer para mim, mas como nota, professora? Respondeu o formulário, automaticamente já gera uma nota e já é lançado aqui para mim. Desculpa. Então, assim, ó, isso foi a segunda atividade. Na terceira atividade, nós continuamos trabalhando com a arte egípcia, tá? A gente vai ter bastante tempo para tá trabalhando com eles. Aqui eu coloquei para vocês, então, um texto. Aliás, coloquei uma informação do que vocês deveriam estar produzindo para mim. Então, essa semana, vocês iam produzir, então, e podiam estar escolhendo sobre pintura, escultura ou arquitetura, iam fazer sua produção artística, que é o quê? Um desenho no seu caderno de desenho. Você vai realizar, então, essa produção no teu caderno de desenho e vai enviar a imagem para a professora. Você podia estar escolhendo o que você ia querer desenhar. Ou era sobre a pintura, ou é sobre a escultura, ou sobre a arquitetura egípcia, tá? Vem, publica aqui tua imagem, certo? Eu vou pegar aqui um aleatório. Ó, por exemplo, aqui a Melissa, ó. A Melissa, ela recebia essa imagem dela
no WhatsApp. Então, eu coloquei aqui, ó, recebi sua atividade no WhatsApp, tá? Por isso que não tá anexado ali. Deixa eu ver aqui, ó. A Milena, ó, colocou a atividade aqui, publicou aqui. Deixa eu ver essa Nicole, ó, também publicou a atividade aqui, tá? A Larissa, atividade publicada. Então, o aluno que me entrega a atividade lá no WhatsApp, ou ele coloca ele mesmo aqui, que ele publicou a atividade no WhatsApp, ou me avisa para mim poder vir justificar. Senão ele fica sem... O registro não vale, tá? Daí eu tenho que devolver, tá bom? Então, aqui, ó, esses alunos que não me entregaram ainda, tá? Ah, mas tem aluno aqui que tá fazendo impresso? Pois é, mas ainda não me entregou. Legal? Essa, então, era a terceira atividade. A quarta atividade, o que que nós tínhamos para fazer aqui? Eu coloquei aqui para vocês também uma explicação do que seria a nossa quarta atividade. Vocês estariam produzindo uma maquete para mim, tá? Sobre a arte egípcia, as pirâmides, né? As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Vocês iam estar... Até coloquei aqui um modelo, tá? Ó, um exemplo aqui de qualquer uma dessas pirâmides, a Quéops, a Quefren e a Miquerinos, que quem tivesse e conseguisse imprimir ou podia estar olhando e tentando desenhar essas pirâmides e montar, ela precisa ser um trabalho tridimensional, tá? Não é um desenho, não. O desenho vocês já fizeram na atividade anterior. Então, daí vocês iam montar essas pirâmides, pintar, deixá-la bem caprichada, fazer um cenário como tá aqui, ó, e iam tirar a foto e me enviar, tá? Aqui eu deixei um vídeo também explicando, ó, deixa eu só começar ele aqui para vocês. Tem um vídeo aqui explicando sobre o... Pegando fogo, bebê. Vou só passar aqui, peraí. Uma enorme construção feita há milhares de anos atrás. Você já parou para pensar em como foram construídas as pirâmides? Na época, essa pirâmide foi construída com gigantes blocos pesados e sem nenhuma tecnologia. E hoje vamos mostrar então para vocês as várias teorias que tentam explicar como essas pirâmides foram construídas. Muito bem. Então, aqui eu deixei um vídeo também para explicar sobre as pirâmides, tá? E também tem uma sequência que mostra como é que vocês podiam estar produzindo esse vídeo de vocês, esse material de vocês. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. O Alan, como é que o Alan fez o trabalho dele? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha aqui, ó. O Alan produziu as pirâmides e produziu um cenário, tá? Era isso aí. Vamos ver a Camila. Como é que ficou o trabalho da Camila? Ó, a Camila também produziu a pirâmide e produziu um cenário. Deixa eu ver a Daiane. Como é que ficou? Olha, a Daiane produziu só 2 pirâmides, né, Daiane? Ficou faltando uma aqui e fez um cenário, tá? Nunca se esqueçam, gente, que a gente avalia muito a parte estética do trabalho de vocês, tá bom? Vamos ver o da Fabiana. Olha que lindo que ficou da Fabiana, tá? Olha, produziu as suas pirâmides, ótimo. Eu tenho da Elisa que não tá aqui, mas a Elisa entregou lá na escola, eu preciso colocar aqui. Ficou maravilhoso o trabalho da Elisa, tá? Deixa eu ver o da Larissa aqui, como é que ficou. Então, tem alunos, olha, que eu pedi 3 pirâmides e uma paisagem. Ela colocou uma pirâmide só e fez uma paisagem. Então, tudo isso vai ser avaliado de maneira diferente, tá, pessoal? Porque assim, ó, vocês vão ser avaliados por aquilo que eu pedi, não por aquilo que vocês querem entregar. Olha aqui o do Gustavo, olha, que legal. Ele fez as 3 pirâmides e um cenário. Então, é bem tranquilo. Era difícil fazer isso aqui? Não, tá? Não era difícil fazer, tá? Eu precisava só que vocês colocassem em ordem. Esses alunos que estão aqui não me entregaram, tá? Essa atividade desses alunos, deixa eu dar uma olhadinha no Lucas, tá? Pendente também. Então, eu preciso que esses alunos publiquem as suas atividades aqui, que tá pendente, tá? Agora, na 5ª e 6ª semana, nós só tínhamos recuperação. 7ª semana, o que era para ser feito? Então, vamos lá.
Vamos abrir aqui a nossa atividade, o que nós tínhamos que fazer na 7ª semana. Eu pedi aqui, ó, que você tem que pegar uma maçã para fazer uma experiência, lembra? Então, vocês iam pegar, eu expliquei toda essa atividade aqui, fiz um videozinho, coloquei no grupo. Você ia pegar uma maçã, cortar ela ao meio, uma das partes da maçã, você ia estar passando ela no sal, como se estivesse empanando ela, tá? Fazendo uma maçã milanesa, por exemplo, mas no sal. Ia depois enrolar ela num papel toalha e deixar em cima de um pirex. Colocavam a data que você fez isso e fotografava o primeiro dia. E deixa guardadinho lá em cima dentro do pirex, né? Em cima podia ser do armário, da geladeira. E depois aguardava os 5 dias. Aí eu pedi que pegasse a outra metade da maçã e não passasse em sal, não passasse em nada. Só enrolasse no papel toalha, colocasse a data também, anotasse lá, que era sem sal. E deixasse os 5 dias também, tá? E mandei reservar, que depois eu ia explicar o que ia ser feito, tá bom? Teve alguns alunos que vieram aqui, entregaram, colocaram ok e tal. Beleza. Passou esses 5 dias, vocês iam registrar em forma de... Deixa eu só conferir aqui que eu não terminei de ler. Vocês iam registrar para mim, tá? Em forma de um vídeo ou um áudio, como que tinha sido essa experiência. Maravilha. Teve quem não conseguiu enviar por aqui, pessoal, mas me enviou pelo WhatsApp, beleza? Do mesmo jeito. Aí tínhamos a 8ª semana. O que a gente tinha que fazer nessa 8ª semana? A gente continua seguindo sempre a arte egípcia, tá? A gente não mudou o tema. Então, aqui, ó, coloquei um avisinho aqui para você não esquecer de entregar a atividade sobre a pesquisa que você fez, né? Sobre a maçã. E depois eu coloquei um texto, pedi para que você fizesse o quê? Copiasse e lesse sobre o processo de mumificação. Então, aqui eu vou até explicar uma coisa para vocês. O porquê que a gente fez aquela pesquisa aquela experiência, aliás, com a maçã. Nós percebemos, pessoal, que a maçã, quando ela foi deixada no sal, ela soltou muito líquido, muito. E ela ficou mole, murchou, né? Era o processo que acontecia em relação à mumificação. O que acontecia com os corpos? Eles faziam um processo todo tirando os órgãos de dentro do morto, tá? E esse processo era feito só com os faraós e sacerdotes, as pessoas de uma classe mais alta, tá? Porque quem era pobre, o processo era outro, certo? E esse corpo conservava, porque eles colocavam sais, colocavam ervas, fechavam esse corpo, deixavam por 70 dias, depois abria, fazia toda aquela parte de lavagem, fazia um ritual, passavam as ataduras, todas, né, também envolta em ervas e sal, e protegia esse corpo. Por quê? Porque os egípcios acreditavam numa vida após a morte. Então, o corpo tinha que ser preservado, tá? E o porquê da máscara mortuária? Porque eles tinham que ser reconhecidos pelos deuses quando viessem buscá-los para continuar a sua vida após a morte, tá bom? Então, a experiência com a maçã foi por causa disso, tá? Então, aqui, ó, nessa atividade eu pedi que vocês copiassem, fizessem a leitura e copiassem no teu caderno de teoria, tá? Essa 8ª atividade. A 9ª atividade de artes, o que a gente tinha que fazer aqui nessa 9ª atividade? Vocês viram que a gente não mudou o tema, continuamos com a arte egípcia, tá? Então, aqui, ó, eu passei ainda um texto falando sobre a religião egípcia, tá? Fala de alguns deuses, né? Para que vocês possam entender até a questão da mumificação, por que o processo era feito daquele jeito, tá? Porque eles acreditavam nessa vida após a morte. Então, aqui eu pedi que vocês colocassem esse texto no caderno de teoria da arte. Era para ler e copiar lá. Quem imprimiu e colou, sem problema. O importante é ter esse material guardado com vocês, tá? Depois nós fomos para a 10ª atividade. O que aconteceu aqui na 10ª atividade? Vamos abrir aqui para ver. A minha internet tá meio devagar, mas tá indo. Olha, aqui eu continuei o tema com vocês da arte egípcia. Então, aqui eu tava falando agora dos vasos canopos,
tá, pessoal? Esses vasos canopos, olha, eram os vasos que eles estavam ligados à parte da mumificação. Quando eram tirados os órgãos dos faraós, né, dos mortos, que eram com uma classe social mais alta, eles colocavam determinados órgãos dentro desses vasos canopos. Então, tinha específico, por exemplo, nesse vaso canopo era colocado, por exemplo, o rim, nesse outro era colocado o pulmão, tá? Então, era feito assim. Cada vaso canopo tinha uma função específica para ser guardado um órgão específico. E esses vasos canopos eram colocados nas pirâmides, próximo ao sarcófago, próximo ao corpo do faraó, tá? E junto com as riquezas e tal, certo? Então, eu dei uma sequência para vocês sobre ainda a arte egípcia, tá? Tinha que fazer o quê? Ler, copiar e deixar guardadinho no teu caderno de teoria da arte. Depois, na 11ª atividade, deixa eu passar aqui, o que a gente tinha que continuar lá na 11ª atividade? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A 11ª atividade, olha, diz assim, ó, que é uma atividade avaliativa sobre o conteúdo da arte egípcia, tá? Então, você deve escrever em forma de texto, explicando com as suas palavras e não copiando dos textos que você já recebeu, tá? Tudo que você entendeu sobre a arte egípcia. Você vai colocar o título, que é Atividade Avaliativa Arte Egípcia. Você vai fazer um texto com letra legível, explicando sobre a arte egípcia, tá? Sobre a pintura, sobre a escultura, sobre a mumificação, sobre a religião deles. Aqui nesse texto eu não quero que você faça menção da pesquisa que você fez sobre a maçã. Aquele lá, você já me mandou um áudio, aquilo lá foi outra coisa. Então, essa atividade, ela deve ter no mínimo 20 linhas, tá? Precisa ter sentido o que você está escrevendo. Ela tem que ter o quê? Começo, meio e fim. Essa atividade, gente, era para ter sido entregue dia 29/6. Hoje já é dia 6/7. Então, tem coisa bem atrasada aí, tá? Fez a atividade, publica aqui. Ela tem que estar com uma letra bem legível. Vou abrir aqui o do Alan, para vocês darem uma olhadinha, ó. O Alan fez, tá? O texto dele, certo? Letra legível, né? E facilita para que a gente possa estar corrigindo, ó, tá bom? Então, prestem bem atenção quando vocês forem publicar, precisa estar bem legível. Não pode me lançar uma imagem aí que a 10 quilômetros de distância que eu não consiga ler o que vocês escreveram, tá bom? E se você tirar foto e ficou muito clarinho porque você fez a lápis, faça de novo, por favor. Então, essa era a 11ª atividade. A 12ª e 13ª são atividades de recuperação. Eu acredito que vocês estão conseguindo entender o que é para fazer, tá? Eu acredito que quem não está publicando atividade é um motivo ou outro, não é porque não entendeu, porque está sendo bem explicado o que é para fazer. E se ainda tem dúvida, me chamem no PV. Mas eu preciso dessas atividades todas publicadas até sexta-feira, que é o dia 10 agora, 10/7/2020, tá, pessoal? Então, eu aguardo essas atividades do primeiro ano 1, 2 e 3. Beleza? Vou publicar esse vídeo aqui, então, no grupo de vocês. Qualquer dúvida, me chamem.